CRELIG, que é o nosso grupo de pesquisa, e, enfim, é uma sigla CRELIG que não traduz o nome todo do grupo, mas é Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião, e também o grupo GEC Clara Mafra, que é o grupo de estudos de cristianismo da UERJ. Então, a gente, no iniciozinho, né, lá atrás, a gente pensou em criar aqui, não fazer no formato de live, mas criar um espaço mais qualificado no sentido de ter mais tempo para perguntas e a gente conseguir responder para pós-graduação apresentar os seus trabalhos, recém-doutores, pessoal que está terminando, né, está ainda pensando o seu objeto, está ainda burilando, mexendo com ele. Então, a gente tem recebido pessoas nas diferentes fases de formação, né, quem terminou de apresentar a tese ou a qualificação, ou até mesmo ainda está no processo de desenho do projeto de pesquisa, e a gente quer sempre que esse seja um espaço de troca, né, um espaço em que esses pós-graduandos, vamos dizer assim, ou esses recém-doutores e recém-mestrandos possam amadurecer os seus trabalhos. Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos, mais uma vez, muito obrigada, e a gente vai, não sei se Bruna quer fazer alguma orientação técnica, né, Eu que, gostaria. por favor, né, em relação à questão dos microfones e tal, e a gente já vai começando. Então, gente, só lembrando, desculpem o barulho, a interferência, tá? Então, só lembrando, quem estiver apresentando ou falando, permanece com o microfone ligado. Quem não estiver apresentando, por favor, feche o microfone para a gente não ter interferência na gravação. Para além disso, quem deseja o certificado da sala de hoje, é só preencher a lista de presença. Eu vou mandar um formulário aqui pelo chat e também vou mandar as páginas do CRELIG e do GEC para quem quiser conhecer, tá bom? Boa apresentação para todo mundo. Boa noite. Ótimo. Então, bem, eu vou passar então a palavra para a Cris, né? E, e a Cris é da Unespar, né? Vou fazer aqui uma apresentação dela, né? Ela está vinculada ao PPGSED, né? Que é o Programa de Pós-Graduação em Sociedade de Desenvolvimento, não é isso, Cris? Depois você me corrija se eu estiver errada. Isso mesmo. E a gente tem uma parceria, né, já de longa data, a gente pode dizer, né? Por vários anos. Lá pela Unespar. E a Cris tem trabalhado também com essa temática de juventude e identidades. Agora eu vou fechar meu microfone e parar de falar. Muito bem, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, beleza. Muito legal. Bom, boa noite para todos. Tem algumas carinhas conhecidas aqui, outras pessoas que eu não conheço. Eu queria iniciar primeiro me apresentando, né? Eu sou a Cristina Pátaro, eu sou professora, como a Silvia falou, eu sou professora da Unespar, em Campo Mourão. Minha formação é em educação, né? Então, eu sou pedagoga, com mestrado e doutorado na área de educação, e eu tenho trabalhado com questões relacionadas à constituição de identidades juvenis já desde o doutorado. Queria iniciar parabenizando aí a iniciativa dos dois grupos de pesquisa. Eu acho que é realmente bem importante a gente pensar novas estratégias de trabalho, sobretudo diante aí do nosso contexto atual. E queria agradecer a oportunidade de dialogar com vocês, da gente poder compartilhar um pouquinho das nossas pesquisas, do trabalho que a gente tem desenvolvido lá na Unespar. Os trabalhos que a Carol e a Alessandra vão apresentar daqui a pouquinho são desenvolvidos, então, no âmbito do PPG-SED, que é o nosso programa interdisciplinar, Sociedade e Desenvolvimento, que é interdisciplinar, voltado para a área de sociais e humanidades, e lá a gente aborda várias temáticas relacionadas à questão da formação humana, aos processos identitários, socioculturais e instituições, né, entre outras temáticas. As pesquisas são também vinculadas ao nosso grupo de pesquisa, Cultura e Relações de Poder, que existe desde 2007, também lá em Campo Mourão, e o nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha, além de uma frente voltada para a preservação e organização de acervos documentais da região, a gente tem duas outras grandes frentes de pesquisa, uma delas é voltada para investigar as articulações entre religião e política nos pleitos eleitorais e nos mandatos dos candidatos e dos políticos, sobretudo das esferas municipal e estadual, lá no Paraná. Então, a gente acompanha as campanhas, os mandatos. E a segunda frente, a qual estão vinculadas as duas pesquisas de hoje, é justamente tentar entender um pouquinho sobre a influência da dimensão religiosa
na constituição identitária dos sujeitos, né? Então, de que forma que os sujeitos, principalmente os jovens, que tem sido o grupo com o qual mais a gente vem dialogando, como que os jovens compreendem o mundo, né, e como que a dimensão religiosa se integra a outros elementos e dimensões das identidades. Então, quem vai falar hoje aqui, né, é a Alessandra dos Reis, que hoje é doutoranda no programa de Sociologia Política, e ela fez o doutorado com a gente, lá no Unespar, e também a Carolina Paes, que está atualmente fazendo o doutorado, acabou de qualificar e tem até o começo do ano que vem para defender. Ambas são minhas orientandas, sob orientação do professor Frank Misono, que é nosso colega lá do grupo de pesquisa. Ambas são psicólogas, né, acho que isso é importante marcar, porque o olhar hoje vai ser muito enviesado, então, pelo viés da psicologia, pela área da psicologia, como a gente vai poder ver. A Alessandra vai apresentar a pesquisa que ela fez com jovens homossexuais que participam de um grupo formado no interior de uma comunidade católica, que é a Fraternidade do Caminho, e a Carol vai falar um pouquinho sobre as compreensões, as identidades e os projetos de vida de jovens meninas, né, jovens mulheres que participam de comunidades religiosas cristãs, não só a católica, como também outras duas religiões. Bom, eu vou passar a primeira palavra para a Carol, né, mas só para organizar, vocês vão ter 20 minutos, né, conforme combinado, 20 minutos cada uma, e na sequência a gente abre para os debates. Eu não sei, eu penso que quem tiver pergunta já pode ir deixando o nome no chat, ou já colocar a pergunta, e aí ao final a gente consegue organizar como que vai fazer. Tudo bem? Tudo bem, vou fazer uma mínima intervenção aqui antes da Carol começar, é que a Cris, ela tá brigando comigo em relação à orientação da Alessandra, eu vou colocar isso público aqui, entendeu? Porque a Alessandra vai apresentar um trabalho que ela fez com a Cris no mestrado, mas atualmente a Alessandra é doutoranda da UENF, né? Isso! Isso é muito bacana, porque a nossa longa parceria, né, trouxe também para cá, né, para o Rio, para um dos programas onde eu estou vinculada, é a Alessandra, né, que fez um excelente trabalho no mestrado com a Cris, né, que vai apresentar hoje, mas agora ela está desenvolvendo já o seu projeto de pesquisa aqui com a gente na UEF. Isso mesmo. Muito bem. Bom, Carol, passo a palavra para você. Acho que é isso. Boa noite a todos e todas que estão aí assistindo. Antes de começar, eu queria deixar aqui meu agradecimento pela oportunidade de falar. Eu tenho acompanhado as falas já, né, desde o começo, e tem sido um momento muito rico, né, de troca de informações, troca de experiências, e é muito gostoso estar fazendo parte disso também. E também queria deixar um abraço aí para os amigos do grupo de pesquisa, que muitos estão aí presentes acompanhando a fala hoje, porque nós fazemos pesquisa juntos, né? Então é sempre importante lembrar, grupo de pesquisa, cultura e relações de poder. Vou projetar para vocês aqui meus slides, para a gente poder conversar. Vocês estão conseguindo assistir? Sim. Então, a minha pesquisa, ela tem como tema projetos de vida de jovens mulheres participantes de comunidades religiosas cristãs. A problemática, né, a partir da qual a pesquisa se desenvolve, é de tentar responder de que maneira as jovens mulheres cristãs articulam as religiões aos seus projetos de vida. Eu fiz um recorte hoje para poder caber dentro do tempo, né, para falar um pouquinho. Eu não vou abordar tão especificamente os projetos de vida, vou falar um pouco mais sobre as identidades, porque o meu eixo de entrevistas, ele focou nas expressões de identidade, nas trajetórias religiosas e nos projetos de vida. E hoje eu vou abordar um pouquinho mais sobre as identidades.
Para começar, né, falando um pouco sobre as participantes dessa minha pesquisa, então eu entrevistei 10 mulheres com idades entre 18 e 22 anos e que participam assiduamente em 4 comunidades cristãs de Campo Mourão. Então, nós fizemos um recorte para tentar abordar dimensões diferentes de expressões de religiosidade. Então, 2 vertentes são pentecostais, que seriam a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, e 2 vertentes mais tradicionais, que seriam a Igreja Católica e a Igreja Luterana Livre. Aqui eu faço uma ressalva, porque a Igreja Luterana Livre é uma igreja pouco expressiva do município, mas ela foi escolhida em razão de eu ter vindo dessa religião. Então, toda a minha família vem da Luterana Livre, e eu achei interessante abordar um pouco dessas jovens, que foram jovens com quem eu tive contato durante a minha trajetória religiosa, e que compõem um pouco do que eu sou também hoje. E aí, as meninas escolhidas, elas são pessoas que participam ativamente dentro dessas igrejas de que elas fazem parte. Seja como líderes de jovens, como orientadoras infantis, orientadoras de adolescente, organistas, do grupo de louvor. Então, todas elas exercem. E aí, dentro do que nós observamos ali nas entrevistas com as meninas, ficou, no primeiro momento, bastante claro as influências familiares na constituição das identidades dessas meninas, principalmente nos relacionamentos maternos. Então, todas elas citaram o quanto o relacionamento com a mãe foi importante para que elas sejam hoje as mulheres que elas são. Por outro lado, também apareceu muito o conflito paterno. Então, pais vistos como repressivos, autoritários. Uma das meninas que eu coloquei a citação aqui disse que o pai vem de uma família muito tradicional, bem militar. Eu fui criada muito reprimida. Então, elas colocam essas situações nas quais as mães exercem influência, mas que os pais também exercem influência no sentido de repressão e de manutenção da tradição. Quanto às influências religiosas das entrevistadas, todas elas nasceram em um berço cristão. Então, elas trazem isso como uma influência que faz bastante diferença naquilo que elas são. Elas estão habituadas a frequentar a igreja desde muito cedo. E aí expressam a questão de sempre estar fazendo orações, frequentar semanalmente os cultos. E uma das questões que foi proposta para elas foi quanto ao afastamento da igreja. E das 10 entrevistadas, 10 apontaram um afastamento no momento da adolescência. Então, o período ali entre os 14 e os 17 anos, em que elas tinham dúvidas quanto às religiões e acabavam se afastando. Mas uma coisa que ficou bastante marcada também foi que o afastamento religioso é considerado como um período de perda da identidade. Então, uma das meninas ali vai dizer: quando eu não estava mais orando, eu vi que estava perdendo a minha felicidade e não estava sendo eu mesma. Eu também questionei essas meninas sobre ser jovem e ser mulher. 2 grandes eixos, né, do trabalho. E o que apareceu como mais característico quanto à juventude foi a questão da força, da disposição, das amizades, né, então o círculo social que ganha muita relevância, e por outro lado, os aspectos compreendidos como negativos em ser jovem. Não ser escutado, receber muita pressão, e principalmente, e aí se destaca mais no caso feminino, de sempre ter um futuro esperado para elas. Então, existe sempre um horizonte, que é o horizonte do casamento, da família, dos filhos, e isso é colocado tanto pelos familiares quanto pela própria igreja. E aí ganha destaque, obviamente, o ser religioso, né, dessas mulheres. Então, para além de ser jovens, a religião fica muito marcada nas falas. Por exemplo, quando elas dizem que a igreja é fonte de
orientações morais, sobre vestimentas. E aí, uma das questões interessantes da pesquisa foi que nós tivemos todo um trabalho para coletar os dados em 2 momentos, para que elas pudessem desenvolver uma relação de maior confiança, de maior intimidade. Então, num primeiro momento, eu fiz perguntas mais gerais sobre as trajetórias religiosas e a vida dessas meninas. E, num segundo momento, eu questionei coisas mais específicas sobre as percepções delas dentro da igreja, vida sexual, ambições para o futuro, e até mesmo críticas, né, que elas teriam às religiões. E eu também observei nos 2 momentos as vestimentas, as formas como elas se comportavam, a forma como elas estavam vestidas, arrumadas, etc. E chamou muita atenção o fato de que das 10 meninas, 9 estavam usando saias, não usavam calça, e todas elas mantinham as saias e os vestidos sempre bastante floridos, com bastante renda, o que na nossa sociedade é atribuído à feminilidade. Então, cores claras, o rosa bastante presente em todas elas, e tudo isso relacionado, né, na nossa cultura, à feminilidade. Elas comentam também sobre os direcionamentos divinos, né, que é importante para ter uma direção na vida, para ficar melhor na vida, e sobre o fato principal de que a igreja fornece para o jovem um ambiente muito propício às amizades e ao buscar de Deus. Então, isso vai bastante de encontro ao que foi observado durante o estado da arte, durante as conceituações teóricas, né, do quanto as igrejas contemporâneas investem na manutenção de jovens por meio de atividades específicas para eles. Então, todas as entrevistadas comentaram sobre retiros, sobre encontros, congressos e atividades específicas para a juventude. E trouxeram essa questão como algo muito importante para se manter na igreja. Uma delas diz, não apenas para ser atraído, mas para buscar mais de Deus. E aí o que chamou mais atenção, principalmente pelas ambiguidades que carregam em cada fala, foi o ser mulher. Então, para além de ser jovem e além de ser religiosa, elas trazem muito forte o sentimento do ser mulher, o peso que isso possui na nossa sociedade. E as falas delas foram mostrando as ambiguidades do espaço de ser mulher. Então, uma delas disse que quando alguém está te olhando na rua, é só para apreciar a beleza que Deus deu, e que ela não deveria levar isso como uma ofensa, né? Mas que mostrando o quanto Deus a fez bela. Também fica bastante evidente quando elas falam do papel da mulher sempre atribuído ao cuidado e à educação, que era algo que já havia aparecido em outras pesquisas de doutorado que eu estava pesquisando, e elas falam que ser mulher é sempre ser mãe, ser esposa, ter afazeres domésticos, e aí elas dizem, né, tem que ir à luta e fazer por si só. Se destaca também a questão de ser guerreira, de ser persistente, corajosa, então, assim, o lugar da mulher sempre voltado como um lugar de luta e de tentativas de ocupar determinados espaços, né? E isso mostra uma ambiguidade própria, né, do ser mulher, porque ao mesmo tempo que existe ali uma espécie de determinismo que evoca nas mulheres que elas devem ser mães, que elas devem ser esposas devotas, submissas, também tem uma certa desordem ou uma tentativa de buscar uma coisa nova. Então, todas essas meninas ou fazem, ou estão ingressando, ou já terminaram a faculdade, então tem uma tentativa de melhorar a condição social, elas falam sobre trabalho, nenhuma delas quer ficar parada, elas querem trabalhar, participar das despesas da casa, em pé de igualdade, né? Então, isso é uma busca que se tem.
E aí, quando eu questiono elas sobre os projetos de vida, aparece o exercer a profissão, e aí é uma coisa muito interessante, porque dessas 10 meninas, 6 estão na área da docência, que é uma área que na nossa sociedade também é atribuída ao cuidado e à feminilidade, né? Então, elas vão dizer ali que elas querem mudar a vida das crianças, influenciar crianças melhores para o futuro, educar as novas gerações, o que está bastante voltado à ideia da mulher enquanto fonte de cuidado e de ensinamentos morais mesmo. E elas falam bastante sobre ser mãe, ser dona de casa, cuidar da família. Todas expressaram um desejo de ter filhos em breve e colocam o casamento como um dos ideais. E acho que, de forma geral, assim, era um pouquinho isso que eu queria apresentar para vocês, porque foram falas bastante bonitas, bastante intensas de todas as meninas, e ao mesmo tempo falas bastante difíceis de escutar, porque elas trouxeram a questão do feminicídio. Uma delas disse: várias mulheres estão morrendo e cada uma está ali lutando por ser mulher e defendendo todas as outras mulheres. Então, uma questão de sororidade, né, muito forte, de se ver como mulher, de se ver enquanto limitada em diversos aspectos, e mesmo assim lutando para que novas liberdades e novos espaços sejam alcançados. Ao mesmo tempo, isso está ali flertando ou se misturando com os estereótipos existentes de mãe, de esposa, de filha, e tudo isso mostrando que ser uma mulher religiosa é um processo extremamente complexo na atualidade. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Eu acho que eu vou passar, sem mais delongas, então, a palavra para a Alessandra. Alessandra, você está a postos? E daí depois a gente faz a gente faz um fechamento e parte para o debate. Pode ser, Alessandra? Pode ser. Então, vamos lá, vou passar a palavra para ti. Tá. Eu já aviso que eu estou gerenciando a sala também, então, às vezes, algumas pessoas entram e aí vai atrapalhar um pouquinho. Eu vou compartilhar os slides já, porque Cristina e a Silvia sabem que eu falo bastante, e já vou ativar o cronômetro. Tá, vocês estão vendo? Oi? Ainda não, Alessandra. Tá, peraí. Foi. Agora Foi, sim. abriu. Agora sim. Agora sim. Tá ótimo. Tá, primeiramente dizer que é uma alegria poder dividir este espaço com a Cristina e com a Carol, né, e mais ainda para poder falar da minha pesquisa de mestrado. Eu vou tentar ser bem sucinta com algumas coisas para poder não ultrapassar o tempo. A minha pesquisa é intitulada Boa Nova Também é para Mim, Novos Sentidos sobre a Homossexualidade no Projeto Aprisco. Tá, uma breve contextualização, né? A religião ela é uma das fundações mais antigas da sociedade, e esse é um dos fatores que contribuem para que ela exerça grande influência na formação de opinião dos fiéis, né? E, consequentemente, também na formação de opinião dos fiéis no que diz respeito à questão da sexualidade. Nós percebemos um processo de reconfiguração do catolicismo pós-Concílio Vaticano II, que foi de 1962 até 1965, em que a igreja acaba se abrindo, né, para o laicato, e nesse momento surgem novos movimentos juvenis, né, dentre eles a RCC, o TLC, e começam a surgir também novas comunidades católicas. Dentre essas comunidades, né, um exemplo é a Fraternidade Caminho, que foi fundada em 2001
pelo padre Gilson Sobreiro de Araújo e pela irmã Serva das Chagas Ocultas do Crucificado. Um desses processos de reconfiguração do catolicismo que nós podemos falar é com relação à mudança de postura da igreja para com os homossexuais, né? Isso principalmente a partir do momento em que Jorge Mário Bergoglio assume o papado, o Papa Francisco, né, em que há uma mudança de discurso, né, não que há uma contradição com o discurso antes divulgado, propagado pela igreja, né, mas ele passa a enfatizar muito mais a questão do acolhimento, né, contudo, nós percebemos certa ambiguidade também no discurso do Papa, por exemplo, ao se referir com relação à homossexualidade como uma tendência. Retomando, a fraternidade ela é uma comunidade plurivocacional, ou seja, uma comunidade de aliança e de vida. Ela está presente em 14 países e 3 continentes, com um total hoje de 89 casas. A maioria dessas casas, mais de 50 delas, estão no Brasil. De modo específico, em Campo Mourão, que é a cidade onde eu desenvolvo a pesquisa e onde acontece o projeto Aprisco, ela está presente há mais de 12 anos. O projeto Aprisco, ele é composto por encontros formativos, quinzenalmente, onde esses jovens se reúnem para poder discutir algum texto religioso e trazer para a sua vivência do dia a dia, seja com relação à sexualidade, à vida familiar, a qualquer outro assunto, né? Um momento formativo, mas também um momento de partilha. E também por encontros espirituais. Mensalmente, eles se reúnem para um encontro de adoração, né, onde eles marcam esse episódio, o primeiro desses episódios, como algo muito marcante na vida deles, enquanto sujeitos homossexuais católicos, né, porque foi a primeira vez que eles conseguiram se colocar diante de Jesus sem máscara, né, de se apresentar enquanto jovens católicos e homossexuais. Apesar da identidade do grupo ela ser de homossexuais, né, nós percebemos que ele não é um grupo homogêneo, né, ele é um grupo também heterogêneo. Todos os jovens têm relacionamentos homossexuais, mas nem todos eles são homossexuais, né, tem uma menina que se define enquanto heterossexual em um relacionamento homossexual, e um dos meninos se define como bissexual. Na época da pesquisa, o grupo era composto por 8 jovens com idades entre 22 e 30 anos, né? Então, nós, durante os 2 anos, estudamos sobre a construção da identidade do sujeito sexual e religioso, sendo perpassada pelo discurso dogmático da religião e como esse discurso acaba implicando na vivência da sexualidade e na construção da subjetividade. A pergunta que norteia a nossa pesquisa é: de que modo a sexualidade vem sendo significada pelos integrantes do projeto Aprisco e como a participação nessa iniciativa tem influenciado no processo de constituição de suas identidades? Ou seja, sempre partindo de acordo com o significado que os próprios jovens atribuem a essa iniciativa, né, e como ela acaba influenciando nas suas vidas. O objetivo geral: analisar de que forma os jovens integrantes do projeto Aprisco compreendem essa iniciativa e como a sua participação influencia a constituição de seus valores, identidades e o processo de ressignificação entre ser católico e homossexual. Bom, nós percebemos que há uma divisão, né, nós podemos até colocar como um limiar entre a participação antes do projeto Aprisco, né, como eles se sentiam enquanto jovens católicos homossexuais e como isso modificou, foi ressignificado após a participação nessa iniciativa. Os procedimentos metodológicos, nós nos utilizamos de 2 aspectos, né, o primeiro seria relacionado à parte documental da comunidade, que é chamada de testamento espiritual, que é feito por meio das cartas que o fundador escreve para a comunidade, algumas também da cofundadora e de outros membros, mas as mais utilizadas, as que mais veiculam, são as do fundador. E também da parte midiática da comunidade, porque eles têm um site, uma página, tanto no Facebook, no Instagram, como um site oficial. E realizamos 9 entrevistas semi-estruturadas, uma com o fundador,
para conhecer qual era o projeto, quais são os objetivos, como que ele se dá, as motivações, e uma outra com os jovens no intuito de identificar como foi o processo de descoberta da sexualidade, como é a vivência dentro do catolicismo, como é a vivência dentro do âmbito familiar, como que eles... como se dá essa relação entre identidade religiosa e identidade sexual. Há aqui um quadro com uma breve descrição dos participantes. Os nomes são todos fictícios para poder preservar a identidade. A idade, como eu tinha dito, a mais nova tem 22 anos, que é a Flávia, e a mais velha tem 30 anos, que é a Marcela. Com relação à profissão, todos eles trabalham, todos, exceto uma, não está, ou não cursou nenhuma faculdade, né, ela não tem nenhum vínculo, acho que ela parou no ensino médio, todos os demais estão no âmbito acadêmico, ou já terminaram. Com relação à atuação na fraternidade, dos 8 jovens, 5 deles exercem ou já exerceram algum cargo de liderança dentro da comunidade, e com relação ao tempo de vinculação, todos eles já estavam inseridos dentro da comunidade, indo desde 2 anos até 8 anos de vinculação à fraternidade. Bom, o Projeto Aprisco, essa é uma imagem que eles utilizam, teve um retiro nacional, um encontro nacional para pessoas homossexuais da comunidade, né, e essa é a imagem utilizada por eles, né. A frase que define, que explica o nome, está em João, capítulo 10, versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, metaforicamente, o aprisco, neste momento, quer dizer o seio da igreja, e as ovelhas seriam os fiéis. Com relação ao perfil dos jovens que fazem parte dessa iniciativa. São jovens católicos com maturidade humana, já tendo vivido experiências que os tornaram convictos de sua sexualidade e também de sua fé. Eu acho importante demarcar isso. Atualmente, os jovens que fazem parte do aprisco são somente jovens católicos e jovens vinculados à fraternidade. Pensa-se em, posteriormente, quem sabe, abrir para outras pessoas, mas como é um projeto que acontece em uma instituição milenar, como a Igreja Católica, ele ainda se estrutura como uma iniciativa, e eles acreditam ser melhor começar com pessoas que já têm a questão da identidade religiosa sólida dentro do catolicismo, assim como a questão da identidade sexual, né, eles não trabalham com pessoas que estão em um processo de descoberta da sexualidade ou que sejam de outras identidades sexuais, como, por exemplo, travestis, transgêneros. E aqui com relação aos motivos que levaram ao início desse projeto. Primeiro, que nenhum jovem morra mais por ser homossexual. Vou ter que... Espera aí um pouquinho. Tem alguém pedindo para entrar. Tá. Primeiro, para que nenhum jovem morra mais por ser homossexual, porque em 5 de dezembro de 2016, uma das jovens que estava participando na comunidade cometeu suicídio devido aos conflitos, influenciada também, foram um dos motivos, pelos conflitos relacionados à questão da sexualidade e da religião. Então, esse foi o gatilho para o início desse projeto. Segundo, para que ele não associe a sua homossexualidade à compulsão sexual, a relações de pura genitalidade. Né, o padre fundador e iniciador desse projeto percebeu que os jovens católicos que o procuravam, os jovens homossexuais que o procuravam, geralmente associavam a questão da homossexualidade puramente a relações genitais. E terceiro, para que eles não precisem abandonar Deus, né, então... diante do processo de revelação da identidade sexual, acabava sendo comum que esses jovens se afastassem da igreja, por não se sentirem dignos, aceitos, impuros. Vou apresentar 2 dos eixos de análise que eu coloquei na minha dissertação. O primeiro é relacionando conceitos e biografias, gênero, sexualidade, identidade e os membros do Projeto Aprisco.
E o segundo, os impactos da religião na construção da identidade sexual. O primeiro tópico, ele fala sobre o processo de formação das identidades sexuais, relacionando as noções de gênero, sexualidade e identidade à biografia dos jovens. Então, nós percebemos que há uma identidade hegemônica, que é a heteronormativa, que acaba sendo tida como referência, né? E todas as outras identidades que não se encaixam, que não é heterossexual, são tidas como desviantes, como ilegítimas. E diante desse contexto, há também uma tendência em querer definir o outro por meio de uma perspectiva determinista, ou seja, por meio de uma perspectiva biológica. Um exemplo é o caso de Marcela, né, que ela coloca que devido à vestimenta dela ser muito mais associada ao masculino, o corte de cabelo, a postura, ela percebia o incômodo, a curiosidade das pessoas em tentar identificar se ela era mulher ou se ela era homem. Tanto que, em alguns momentos, as crianças já chegaram a questioná-la se ela era mulher ou se ela era homem. Com relação aos tipos de identidade, nós podemos falar sobre 3, né? A legitimadora, a de resistência e a de projeto. E com relação ao projeto aprisco, nós podemos colocá-lo, inseri-lo dentro dessa identidade de projeto, que é ao mesmo tempo perpassada pelas outras identidades. A identidade legitimadora, ela diz respeito à identidade que é difundida pelas instituições dominantes. No caso, ao se vincularem ao catolicismo, há um acionamento da identidade monogâmica. A identidade de resistência é quando eles se negam a viver um relacionamento heterossexual, ou a aderir o celibato, que acaba sendo as duas opções dotadas de legitimidade dentro do catolicismo para uma pessoa homossexual. E terceiro, a identidade de projeto, né, que é quando eles se dispõem a superar uma dicotomia entre ser católico e ser homossexual, se propondo a construir uma nova identidade, um novo significado que esteja desassociado da promiscuidade, né, e associado aos valores. O Eduardo Maranhão Menberg Filho, né, e ele fala sobre, ele reflete sobre a identidade religiosa por meio da identidade de gênero. Então, ele fala sobre identidade cisreligiosa e identidade transreligiosa. A identidade cisreligiosa seria no caso das pessoas que nasceram dentro do catolicismo, por exemplo, ou dentro de qualquer outra religião, e acabaram continuando dentro dessa religião por se identificarem com elas. Então, a Patrícia, o Tiago, a Flávia, o Bruno, a Vanessa e o Henrique, né, nasceram dentro desse ambiente católico e permaneceram dentro desse ambiente. E o transreligioso é aquele que nasce, está inserido dentro de um ambiente e, após algum tempo, acaba se identificando com uma outra denominação religiosa. Então, ele faz esse trânsito religioso. No caso da Amanda e da Marcela, que eram da congregação cristã e da igreja quadrangular. Identidade de gênero e expressão de gênero. Então, a expressão de gênero, geralmente, ela é tida como uma manifestação da identidade de gênero, mas isso não é uma regra. Por exemplo, no caso da Marcela e da Vanessa, a expressão de gênero delas acaba sendo associada ao masculino, mas a identidade de gênero delas é o feminino, ou seja, nem sempre identidade de gênero e expressão de gênero são convergentes, né? Às vezes elas acabam sendo contraditórias, opostas. E aí, sobre vigilância e controle. A vigilância e o controle está presente em todas as nossas relações, em todas as instituições, de certa forma, há uma certa vigilância, um certo controle, né, mas aqui nós enfocamos basicamente na vigilância e no controle exercido pelo catolicismo de modo mais específico, pela Fraternidade o Caminho, por meio do Projeto Aprisco, que eu falo um pouquinho melhor mais para frente. Com relação às fases dentro do processo de formação da identidade homossexual.
Nós podemos falar sobre a sensibilização, que ela é uma estratégia defensiva que está muito associada com uma compensação. Um exemplo é a fala da Patrícia. Você tenta compensar isso no seu trabalho, você tenta compensar isso no relacionamento que você vive, você tenta compensar isso nas suas amizades. E isso tira de você sua identidade, e isso tirou de mim quem eu era. E eu passei a querer agradar todo mundo. Por quê? Porque eu era gay. Ou seja, ela acha que há uma deficiência, uma debilidade devido à questão da sua identidade sexual, e ela acaba querendo compensar isso em outros aspectos, em outros ramos da sua vida. A tolerância seria no sentido da vivência concomitante entre identidade heterossexual e identidade homossexual. Eu me obrigava a ficar com homens e aquilo me machucava muito. Eu me envolvia para satisfazer minha mãe, eu me envolvia para satisfazer a sociedade, eu me envolvia para tentar me encaixar como normal. Na verdade, eu precisava dos dois para ficar bem. E, por último, a integração, né, que é quando o aspecto da sexualidade, que é negado no indivíduo, ele acaba sendo integrado à sua identidade. Um exemplo é a fala do Bruno. Foi algo que eu fui constatando ao longo da minha vivência, ao longo do meu crescimento, das minhas relações, e que se consolidou mesmo, que eu pude olhar para mim e me reconhecer, muito embora com vergonha, porque esse foi o primeiro sentimento. Porque no início, quando eu fui me assumir para mim mesmo, me passava pela cabeça, será que eu não sou bissexual? Será que não é uma fase? E o segundo eixo, ele fala sobre os impactos da religião na construção da identidade sexual, onde nós buscamos analisar a relação dos sujeitos com o discurso religioso e as experiências nesse âmbito antes e depois da participação no projeto Aprisco. Era visível a questão da disparidade entre sexualidade e religião. Né? É contraditório ser homossexual e ser católico, é contraditório ser homossexual e ser cristão. Isso eram demônios que agiam em mim. Quando eu estava em um culto evangélico, parece que o cara me escolhia e falava, vem aqui na frente. E eu ia. Olha, Deus mandou falar para você que esse espírito que age na tua sexualidade vai sair hoje. E eu falava, meu Deus, será que eu tenho mesmo um demônio dentro de mim? E prosseguindo, ela fala que depois de um tempo ela percebeu que esse era a desculpa que eles davam para não aceitar. Então, após a participação dentro do projeto Aprisco, nós percebemos que há um deslocamento do discurso religioso que passa a ser ressignificado e que ressignifica também a questão da sexualidade. Um exemplo é a fala do Bruno. Eu estou vivendo o evangelho agora, porque a boa nova também é para mim, porque eu não sou impuro, porque eu não preciso ser abortado, eu vou ser inteiro. Não tem mais uma dimensão do Bruno que não é acolhida, sabe? Eu sempre me senti pertencente, mas agora eu era validado, eu era legitimado. Mas não é uma contradição isso daí? Você está na igreja que não te aceita e você continua lá? E aí ele continua, contradição para mim é não amar, eu não me sinto em contradição amando e sendo fiel. Bom, nós percebemos, então, que há o questionamento sobre a legitimidade da identidade cristã ou da identidade sexual, que é envolto dentro de um processo de exclusão, de apagamento ou de negação de alguma dessas identidades. Então, se eu me defino enquanto homossexual, eu preciso negar, apagar a minha identidade de cristã, de católica. A mesma coisa o inverso, né? Se eu me declaro enquanto católica, eu não posso deixar que minha identidade sexual venha à tona, porque as duas são contraditórias. Aqui um trecho de uma fala do Bruno, remetendo a uma fala do padre. Eu, Padre Gilson, quero propor para vocês que sejam um grupo de pessoas que são homossexuais, que vivem dentro da igreja e são integralmente da igreja. Então eu quero que vocês vivam os valores, todos os valores que a igreja prega. Os valores de fidelidade, companheirismo, de amor nos relacionamentos de vocês. Então, aqui nós percebemos que a religião ela acaba sendo usada também como um dispositivo de regulação da sexualidade e uma disciplinarização dos corpos. Considerações finais, porque eu já passei 30 segundos. A sexualidade e a religião, elas são tidas como modeladoras na construção da subjetividade dos indivíduos. E aqui, de modo muito específico, dos indivíduos que são sujeitos dessa pesquisa, né? A religião acaba exercendo uma grande influência.
que a inclusão dentro do projeto Aprisco, ela obedece a regras, precisa ser católico, né, precisa fazer parte da comunidade, precisa ter a questão da identidade sexual bem definida, e que ainda assim esse grupo que acredita ser homogêneo acaba sendo diverso. Que houve uma ressignificação das experiências após integrar essa iniciativa, que há um ideal heteronormativo. Esse ideal heteronormativo da sociedade acaba influenciando no âmbito familiar, no âmbito religioso, e contribui também para uma questão de homofobia internalizada, que a discriminação dentro do âmbito familiar, do âmbito religioso, dentro da sociedade, acabou atuando como uma potencializadora nas tentativas de suicídio, nos episódios depressivos. Quase todos os jovens, em algum momento, pensaram ou tentaram suicídio, e que após integrar essa iniciativa, eles acabaram passaram a ver a questão da sexualidade não mais como algo que os tornava impuros, mas como um caminho que os convidava à santidade, passando a se referir também como uma homossexualidade santificada, que é uma homossexualidade vivida de acordo com os valores da Igreja Católica. Então, a comunidade, ela acaba sendo um local de acolhimento, de legitimação, porque a partir do momento que eles começaram a fazer parte do projeto Aprisco, a identidade sexual ela não foi negada ou suprimida, né, mas a identidade sexual que os faz integrantes desse projeto, então ela é também um lugar de legitimação, mas também um lugar de regulação da sexualidade, né, porque é ditado os modos como eles vivem a sexualidade. Entretanto, não é um processo, uma participação inconsciente ou doutrinada desses jovens. Eles têm consciência de que são regulados, mas para eles é importante fazer parte dessa iniciativa, é importante fazer parte da comunidade, e eles se sentem melhores vivendo dessa forma. Então, eles acreditam que essa regulação e que essa participação nessa iniciativa acaba sendo muito mais benéfica do que maléfica. Aqui as referências. Obrigada pela atenção, eu passei 3 minutos. É isso. Obrigada, Alessandra. Só 3 minutos, tá perdoado. Bom, obrigada para a Alessandra e para a Carol, parabéns pela apresentação de vocês. A gente já tem algumas pessoas inscritas, mas eu queria só rapidinho falar um minutinho para fazer uma síntese da fala das 2 pesquisas. Então, bem rapidinho, né, como a gente viu as apresentações falando um pouquinho sobre a dinâmica identitária, ou as dinâmicas identitárias, né, a partir das falas e das compreensões dos jovens, buscando identificar um pouco as inter-relações, né, entre a religião e outros aspectos da subjetividade, como no caso das sexualidades e da questão de gênero, que são das 2 pesquisas que a Alessandra e a Carol apresentaram. O nosso movimento, então, é sempre tentar identificar as semelhanças e as diferenças nessas dinâmicas, nessas compreensões, a fim de verificar como que a religião acaba influenciando as identidades desses jovens, quais são as motivações que os jovens trazem, o que eles questionam, os conflitos que eles apresentam, como que eles ressignificam, né, os elementos das suas identidades a partir da articulação com a religião. Basicamente, a gente vai partir das discussões sobre a religião na contemporaneidade, né, que pressupõe um movimento de subjetivação das crenças e da vinculação religiosa, e considerando que essa vinculação, então, passa a ocorrer de modo muito mais autônomo por parte do sujeito em relação aos processos e às dinâmicas institucionais. Então, o que a gente quer é olhar um pouco para essas dinâmicas da religião e das religiosidades, pensando um pouco nesse cenário, e como que os sujeitos operam, né, a partir dessa lógica. Então, nesse caso, quando a gente fala de identidades, uma coisa que é importante da gente pensar é que a religião ela vai se articular a outros elementos da constituição identitária dos sujeitos. Então, não é um aspecto que necessariamente vai prevalecer sobre os demais, e não é um elemento que vai influenciar da mesma forma para todos os sujeitos, né? Tem uma dinâmica complexa aí, e é isso que a gente consegue perceber
a partir dos diferentes modos, como que os sujeitos vão se posicionando, vão pensando o seu cotidiano, vão se relacionando com a igreja, vão pensando os seus projetos de vida e vão pensando a si mesmos também, tá? Eu tenho aqui as inscrições até agora da Bruna, da Silvia, da Milena e do Paulo. Eu acho que a gente pode fazer uma primeira rodada com essas 4 perguntas e depois a gente vai seguindo com a lista de questões. Tudo bem? Eu vou passar, então, a palavra para a Bruna. Olá. Bruna, você está a postos? Oi. Ótimas apresentações, adorei ouvir. Alessandra, que pesquisa linda, incrível, né? Então, é por curiosidade mesmo. Primeiro, eu sempre pergunto, né, por que fazer a pesquisa sobre essa comunidade, de onde que surgiu essa ideia, né? E uma segunda pergunta, né, como que esses jovens, porque a gente está falando de construção de identidade, né, isso que a Alessandra está abordando, como eles lidam em relação à união, né, o casamento. São jovens, né, entrando agora na vida adulta, né, eu vi que a mais velha entrevistada tinha 29, então, em relação ao casamento, né, a união entre pessoas, como que isso acontece dentro desses grupos, se isso é aceito, se não é aceito, porque tem que seguir as regras da igreja, né, e como que isso afeta também a vivência deles, se abordarem em algum momento, eles e elas, no momento da entrevista. Ok, Bruna. Silvia, você quer fazer... Você falou que tinha observações para as duas? Eu tenho. Na verdade, eu queria falar um monte de coisa, mas eu vou respeitar aqui o tempo, né, das perguntas. Assim, parabéns para Carol e Alessandra, excelentes pesquisas. Eu teria várias coisas para falar para Carol, mas eu vou me concentrar em uma que me pareceu bastante interessante, queria ouvir de você, que você fala de um período de afastamento, né, que eles passam, né? E aí, em geral, esse afastamento se dá na adolescência. E eles leem isso como, essas meninas, né, leem isso como se fosse uma perda de identidade, né? E aí eu fiquei pensando nas pesquisas que a gente vem fazendo há algum tempo, e uma última em que eu trabalho especificamente com 3 jovens para ver essas trajetórias deles, e uma menina que me fala, olha, sou sem religião porque eu estou percorrendo, estou buscando, mas eu era evangélica. E todo o ethos dela é evangélico, e ela tem várias críticas à igreja, à instituição, e provavelmente ela diz que volta para uma igreja evangélica. Então eu fiquei pensando se você consegue caracterizar a partir da sua pesquisa esse momento aí de uma espécie de ruptura, mas que não é muito ruptura, que você fala que elas se afastam, e como elas retornam, né? Qual o elemento, o gatilho que faz com que elas voltem então para as instituições, né? Me parece muito curioso essa espécie de antifeminismo, mas que é paradoxal também, isso já é uma outra questão para você, Carol, que eu queria colocar, como é que elas leem o feminismo? Acho que isso também está muito na pesquisa, na pergunta da Milena, que eu já vi aqui. Né? Como é que elas têm uma visão sobre o feminismo, porque elas têm uma dimensão de que a gente tem que ser guerreira, a gente tem que lutar, a gente tem que ter as nossas conquistas, mas a gente também tem que casar, tem que ser mãe dos nossos filhos e assumir esse papel da maternidade que está colocado socialmente, né, pelo que você traz aqui, e temos que ser as cuidadoras, enfim, é o papel clássico da mulher, né, na vida familiar. Então, eu queria saber isso, se elas têm uma leitura de feminismo, isso aparece na pesquisa, não aparece, ou elas, porque elas denunciam aí o feminicídio, né, de certo modo, me pareceu muito intrigante, e que acho que vale a pena o investimento, viu, nesse aspecto na sua pesquisa. Para a Alessandra, né, que eu tive o prazer mesmo de estar na banca da Alessandra, eu queria que você falasse, talvez até para deixar explicitar que é uma atenção que está no trabalho da Alessandra, que tem a ver com a relação desses jovens com a instituição, que ela traz aqui, mas que, de certo modo, a gente não tem a visão do outro lado. Eu não sei se a Alessandra conseguiu avançar mais alguma coisa em relação a isso, se isso aparece no seu trabalho e você gostaria de explorar, que é o seguinte, você falou, eles sabem que eles estão ali, então tem uma escolha de estar ali, de saber que tem as regras, mas o que é muito curioso no trabalho dessa pesquisa da Alessandra é que esse grupo aprisco permite a prática homossexual.
E isso é absolutamente inusitado dentro da instituição católica. Porque quando o Papa diz assim, quem sou eu para julgar, eu estou aqui acolhendo os homossexuais, ele não está dizendo, podem praticar ter as suas práticas homossexuais. Ele está dizendo assim, você como sujeito, isso está nos documentos da igreja, inclusive, né? Você como sujeito, você pode ser de orientação homossexual, ou você pode se considerar homossexual, enfim, qual a terminologia que a gente quiser usar, mas você não pode praticar. Isso é o que está nos documentos oficiais da igreja. No entanto, o projeto Aprisco, que é um projeto que está dentro da igreja católica, o fundador é um religioso, né, de orientação, a gente poderia dizer, da renovação carismática, e ele concede, né, quer dizer, permite que esses jovens tenham a prática homossexual desde que não haja promiscuidade. Então, talvez a Alessandra pudesse comentar um pouco sobre essas tensões, como é que isso aparece na relação com a instituição. A gente tem um feedback sobre isso, Alessandra, sobre, sei lá, setores da CNBB, outros setores que conheçam essa instituição, não sei, o bispo local, como é que lida com esse projeto Aprisco, sabendo que, porque veja, não ser promíscuo sexualmente, promíscuo é um termo nativo, né, por isso que eu estou usando aqui, não ser promíscuo sexualmente na Igreja Católica vale para héteros e homossexuais, né? Ou seja, adultério é pecado, né? Enfim. Então, você tem que ter um parceiro. E nesse projeto Aprisco é permitido que se tenha um parceiro, né? Então, assim, só que foge à regra, porque a Igreja acolhe os homossexuais, mas não permite a prática. Então, assim, por exemplo, em seminários, você tem muitos homossexuais nos seminários, né? No entanto, não se permite a prática. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E o lado de lá, né, dentro da Igreja Católica, em relação ao projeto Aprisco. Desculpem se me estendi. Legal, Silvia, obrigada. Eu vou fazer a leitura da pergunta da Milena, que ela deixou aqui no chat. Olá, meu nome é Milena, sou mestre em Sociologia pela Federal Rural do Rio. Tenho umas perguntas para a Carol. O feminismo foi abordado por você através de alguma pergunta durante as entrevistas ou foi mencionado por alguma das suas entrevistadas? Há alguma mulher que seja feminista e religiosa em seu campo? Se sim, o que mudou na identidade delas após o feminismo? Houve conflito de identidade ou problemas enfrentados por elas na esfera familiar e ou social, na igreja? Se sim, quais? E, bom, por fim, ainda aqui no meu primeiro grupo de questões, tem o Paulo, que fez a inscrição. Paulo, você está a postos? Alô? Deixa eu ver se tem mais alguma. Posso fazer? Oi, Paulo, pode fazer. Estava baixo aqui, eu não vi. Pode fazer, não? Pode fazer sua pergunta. Tá. A pergunta é para a Alessandra, na pesquisa dela, muito interessante. Eu não sei se você conhece o trabalho que foi uma dissertação de mestrado defendida ano passado, católicos LGBT na UFRJ. Alessandra? Oi, não conheço. É bem interessante, do Javier Celedon, católicos na igreja, né, católicos LGBT, e aí ele cruzou, ele discutiu dois grupos, não sei se você conhece um grupo, um portal na internet, um site chamado Diversidade Católica, e um outro chamado uma rede global de católicos arco-íris. Então, assim, tem uma coisa interessante aí também, eu não sei se ajudaria na sua discussão. Mas a pergunta é o seguinte, como a Silvia citou, aquela declaração do Papa Francisco soa assim, bastante simpática, de certa forma, à comunidade LGBT, porém, algumas outras declarações, inclusive na Jornada Mundial da Família, na Polônia, ele usou a expressão ideologia de gênero, que é uma expressão lá, hierarquia católica, bastante controversa e tal. Aí, esse grupo faz alguma discussão acerca disso? Por exemplo, é uma declaração, ora, simpática do Papa, mas, por outro lado, também ambígua.
né? Manda uma mensagem, mas, por outro lado, usa uma expressão que é absolutamente uma expressão de todo rechaçada. Você consegue perceber isso? O grupo percebe alguma dubiedade nessa declaração do Papa? Essa postura da igreja, no caso? Ok, Paulo. Eu vou passar, então, a palavra para a Carol e para a Alessandra. Eu não sei qual das duas gostaria de iniciar respondendo. Meninas? Na verdade, eu vou pedir se a Carol quiser falar, porque eu tenho, assim, aproveitando a deixa das questões que foram feitas para ela, eu queria fazer também mais um comentário, Carol. Me parece que os trechos, pelo menos os trechos que você coloca nos slides, eu não lembro muito bem de todas as suas entrevistas, mas me parece que os trechos trazem muito uma postura muito conformada dessas meninas, muito resignada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho se você percebeu e aonde que estavam, né, momentos de transgressão, de questionamento dessas meninas para com a questão da religião, se isso aparece, né, e como aparece. É isso. Vou tentar responder vocês aqui, não sei até onde eu vou conseguir, mas agradeço as arguições aí, são sempre muito produtivas. O feminismo, ele não apareceu diretamente em nenhuma questão, principalmente porque cerca de um mês antes de dar início às entrevistas, eu tive a experiência de participar de um evento religioso como psicóloga, e quando eu abordei algumas temáticas como saúde mental da mulher, sobre a importância, né, do trabalho, do estudo, de ocupar espaços sociais como uma forma de manter-se ativa, né, e de desenvolver-se enquanto sujeito. E quando eu usei a palavra feminismo, estava todo mundo concordando comigo enquanto eu falava, e a partir do momento em que eu coloquei a palavra, isso é ser feminista também, né, reivindicar espaços e atuar nesses espaços é ser feminista, me interromperam e me pediram para parar de falar, a minha fala acabou naquele momento, porque ser religioso e ser feminista não dá. E, inclusive, eu estava aqui no dia da apresentação da Milena, anotei várias referências dela para usar também, mas aí acabamos optando por tirar, né, a palavra feminismo da entrevista, justamente para tentar não criar uma barreira com essas meninas. Mas, assim, o feminismo não apareceu nas respostas delas, elas não em momento algum se colocaram como feministas. O que aconteceu foi de algumas meninas, mais especificamente as da Assembleia de Deus, falaram muito sobre a questão do feminicídio, da violência contra a mulher, de a mulher ser sempre alvo de violências, de problemas sociais, mulheres marginalizadas, mulheres pobres. Inclusive, as 3 entrevistadas da Assembleia são mulheres periféricas e negras. Então, isso também tem um peso, né? Foram elas as únicas que sinalizaram violências, e as demais passaram direto por todos esses temas. Então, o feminismo não apareceu. E aí, a Silvia perguntou sobre o retorno, né? Quando elas fazem o afastamento durante a adolescência e como se dá o retorno. Esse retorno, ele vem principalmente por crises familiares. Então, elas se percebem como se afastando dos pais e gerando muitos conflitos familiares em decorrência disso. A maioria que tem esse afastamento se dá quando elas começam a entrar no ensino médio. E aí tem relacionamentos fora da igreja, querem ir para festas, consumir bebida alcoólica. E aí elas fazem isso durante um período de 2, 3 anos, e isso gera afastamento dos familiares, muitas vezes exclusão das famílias, e aí para elas voltarem para essas famílias, elas voltam para a igreja. Então essa foi uma das coisas que apareceu.
Cris, você pode repetir a sua pergunta para eu ver se eu respondi ela, por favor? A minha pergunta, ela vai no sentido de, sim, se você conseguiu identificar falas de transgressão, falas de questionamento, falas de críticas com relação à igreja. Porque elas me pareceram, pelo menos pelos trechos que você coloca, e do pouco que eu me lembro, que a gente já conversou do seu material, com uma postura muito resignada, de muita aceitação, assim, daquilo que vem da instituição religiosa. É isso, elas são de fato bem resignadas dentro das questões que eu propus para elas. Embora elas não observem como a igreja impondo esses costumes. Então tem ali talvez uma certa resistência, porque elas falam que é uma escolha pessoal, muitas vezes influenciada pela mãe, mas elas não colocam como influência da religião, mas nenhuma delas coloca atitudes de transgressão, tanto que o sonho delas é casar dentro da igreja, nos moldes que a igreja propõe, constituir família nos moldes que a igreja propõe, relacionar-se com pessoas da própria igreja, então elas não buscam relacionamentos fora, nem interdenominacionais, né? É sempre dentro da própria comunidade. Inclusive, os eventos para jovens apareceram como um espaço privilegiado para conhecer os pretendentes. Então, elas vão nos congressos, nos eventos, para conhecer, para trocar e-mail, trocar telefone, tudo isso vai acontecendo. Mas hoje aconteceu uma situação que eu estava dando risada no grupo de estudo, porque foi bem interessante. Uma das meninas, a primeira menina que eu entrevistei, estava noiva no período da entrevista, que foi em novembro do ano passado. E ela estava noiva, planejando um casamento super religioso, nos moldes que a igreja propunha, né? E sempre, como eu sou psicóloga, eu me coloco à disposição para conversar com elas. Caso a entrevista mobilize algum conteúdo, eu me coloco à disposição, né? Para tentar amenizar alguma coisa, conversar, orientar, passar para outro profissional, o que eu puder fazer, né, para abrandar o sofrimento psíquico. E ela, depois que a entrevista acabou, desliguei o gravador e ela trouxe inúmeros questionamentos pessoais, né, sobre a vida dela, sobre as coisas que ela estava fazendo, mas aí tudo extraoficial, né? E aí hoje ela me mandou uma mensagem, especificamente hoje, faltando assim 15 minutos para começar o grupo aqui, e ela disse: estou solteira. Então ela terminou o relacionamento e ela falou: minha mãe vai me matar, porque a mãe depositava muita esperança nesse relacionamento, e as transgressões que existem, quando existem, são essas. Uma delas postou uma piada, uma brincadeira na qual ela maquiava o marido, e aí o pastor comentou embaixo, então ela apagou. Então, essa transgressão, quando ela existe, ela é muito pequena e ela é logo apagada pelas meninas, dentro das comunidades que elas estão. Ok, Carol. Silvia, você falou que queria fazer mais um comentário para a Carol. Você quer fazer já agora, aproveitando a deixa, ou deixa a Alessandra falar primeiro? Eu tentar fazer rapidinho aqui. Na verdade, Carol, estava pensando, né, que é claro que a gente sabe que isso é muito importante a gente frisar, até porque tem pessoas de diferentes áreas aqui, né? A Carol faz um mestrado em Sociedade de Desenvolvimento, a abordagem dela vem da psicologia. E uma coisa que eu sugeriria, e que não é mudar de lugar, mas é de problematizar o seu lugar como pesquisadora a partir desses depoimentos, a partir das tensões que você está observando, e eu queria saber se você está trazendo, claro que tem questões éticas, aí, coisas que você não vai poder trazer para o seu trabalho, mas se você traz para o seu trabalho essas dimensões que são dimensões do conflito que vem em off, né? Como explorar isso, né? Como pensar isso do ponto de vista de uma análise do social, né? De uma análise de uma identidade no âmbito, né, de uma configuração social que está se delineando aí. Porque tem um risco muito grande que é assim,
elas não transgridem. As transgressões que apareceram foram só essas, quer dizer, tem certos momentos da sua fala que me parece que você está um pouco conformada, a Cris já chamou a atenção, né, com essa conformidade, né, da fala dos seus informantes, das suas informantes. Talvez você tenha que fazer algum movimento também de se afastar um pouco e problematizar, trazer esses conflitos. Por exemplo, anotei aqui, não falei de início, tem a ver com que história é essa com os pais, né? Por que esses pais têm essa influência tão, não vou dizer opressora, né, mas uma influência tão forte na vida delas que elas meio que pode inibir determinadas ações, determinados comportamentos, ou então pode fazer com que elas voltem para as suas denominações em função desses conflitos com a família, que já que elas se identificam com as mães, provavelmente está relacionado com os pais, né? Então, essa figura masculina, eles são pastores, eles reproduzem o discurso dos pastores. Acho que você tem que, talvez seria interessante no seu trabalho você não dar de barato essas narrativas, não, problematizar essas narrativas. Era só essa dica que eu queria te dar. Legal. Carol, você quer comentar alguma coisa? Eu vou passar para a Alessandra, depois se a Carol quiser fazer algum outro comentário, a gente retorna para ela. Alessandra, está a postos? Sim. Tá, vamos lá. Tem 4 perguntas. A Bruna perguntou por que a pesquisa sobre a comunidade. Bom, eu faço parte da fraternidade, tem pouco mais de 8 anos, quase 9 anos. Eu acho que esse é um fator que contribui para que eu tenha um acesso um pouco mais fácil à parte documental, ao fundador, aos jovens. A pesquisa partiu também da iniciativa do fundador, que além de fundador da comunidade, ele tem também o doutorado, está bem inserido, assim, já esteve bem mais na questão do mundo acadêmico. Então, para ele, essa pesquisa era importante no sentido de ser uma devolutiva quais seriam os resultados desse trabalho, como isso está chegando nos jovens. Principalmente pelo fato de que, por ser o fundador da comunidade, ele acabava tendo pouco contato com esses jovens. Né? Como eu disse, a fraternidade tem 89 casas, então ele transita entre todas elas e acaba ficando pouco tempo com esses jovens. Como eles lidam com o relacionamento? Flávia e Patrícia moram juntas há 3 ou 4 anos, quase todos eles têm um relacionamento, mas elas são as que moram juntas. A Vanessa, outras 2 meninas também moram juntas. Bruno casou 9 de setembro do ano passado, ele casou no civil, e aí à noite ele fez uma celebração que ele chamou de celebração do amor, com os amigos, com alguns membros da comunidade. Ele mesmo preferiu não chamar os religiosos, sabendo que isso poderia, talvez, causar um certo desconforto perante a diocese, mas isso foi uma iniciativa dele. Eu acredito que seja... Respondi, Bruno, a sua pergunta? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, a minha questão era em relação à mesma, a união, né, o casamento, como é que ficava isso, se isso entrava em algum momento em conflito também com a igreja, né, porque a construção da identidade do indivíduo, são jovens, né, jovens adultos, estão entrando agora na vida adulta, como é que ficava isso, mas respondeu. É muito interessante essa pesquisa, se puder depois compartilha com a gente. Tá ótimo. Do Paulo, seria no sentido da ambiguidade. Sim, esses jovens percebem essa ambiguidade no discurso do Papa, seja quando ele aciona a questão de ideologia ou se refere à homossexualidade como uma tendência, né? Como eu falei, quase todos estão dentro do ambiente acadêmico, um faz doutorado, tanto que nesse ano agora que se iniciou, eu parei de acompanhá-los a partir do ano passado, do meio do ano passado, mais ou menos. Mas a proposta para esse ano
era que eles fizessem estudos bíblicos, né, da questão da origem da homossexualidade, né, no sentido de que a palavra homossexualidade na Bíblia não tem o mesmo sentido do que na época em que foi escrita, muito mais relacionada à questão de sodomia, e que hoje acaba sendo associada a ambas as coisas, né, a homossexualidade acabou sendo criando esse estigma tão intenso, talvez tão de repulsa, por ser antes uma prática tida como um ato contra os deuses, no sentido da sodomia. Então, esse ano, eles se dedicariam a fazer esse estudo, tanto que uma das propostas do fundador é que eles tenham alguns encontros com biblistas para se dedicar mais a entender o porquê do posicionamento da igreja, estudar algumas cartas da igreja com mais profundidade. E sim, apesar de perceber essa ambiguidade, eles acreditam ser um pequeno progresso comparado a posicionamentos anteriores de outros papas, por exemplo. A questão da Sílvia, que ela também fez na minha defesa, eu falei muito da questão do sujeito com a instituição, e muito pouco da instituição com o sujeito. A nível de diocese, eu continuo não tendo dados o suficientes para poder dizer como que isso chega no bispo, como que é essa relação com ele, até porque eu acabei decidindo a minha pesquisa em julho do primeiro ano, tendo que fazer um monte de entrevista, transcrição, então não deu tempo, e agora já é um outro foco. Dentro da comunidade, há uma certa tensão, como eu falei, é um projeto que acaba se constituindo enquanto iniciativa, né? Então o fundador acabou deixando isso muito centrado nele, até porque ele acha que a partir do momento que se divulgue isso de uma forma muito ampla, por ser algo dentro da igreja, pode contribuir para que leve a más interpretações e o projeto deixe de existir. Não sei a questão eu acho que o permitir a prática é não excluir pela prática. Eu acho que é isso que ele busca, não excluir pela prática. Até porque é como se ele fizesse uma questão de igualar, até porque a questão da homossexualidade para a Igreja Católica, da sexualidade em si, do ato sexual, é o mesmo do homossexual para um heterossexual. E raramente um heterossexual é expulso, é excluído de alguma coisa porque tem uma vida sexual ativa. Então, é isso que ele acaba buscando, ao invés de excluir, integrá-los, né? Não no sentido de permitir, mas não excluir pela prática. O primeiro ano, basicamente, ele trabalhou muito na questão que foi o ano de 2017, ele trabalhou muito na questão de trabalhar a saúde mental, a saúde emocional, de tentar refazer um pouco daquilo que a igreja mesmo tinha causado, até mesmo a comunidade dentro desses próprios jovens. Depois, ele começou a trabalhar a questão de relacionamento, né, o ser homem, o ser mulher, a constituição de família. Então, acho que ele nunca chegou a abordar, eu também nunca vi o encontro deles com esses jovens, né, mas eles nunca falaram no sentido de abordar especificamente a questão do ato sexual. Né, sempre, em uma reunião, o padre falou sobre projeto de vida, sobre constituir família, e aquilo para mim foi muito forte, porque eu sempre quis ouvir isso, mas eu nunca achei que dentro da igreja alguém falaria comigo, um padre falaria comigo, enquanto homossexual, sobre a possibilidade de constituir uma família. Não sei se eu respondi, eu acredito que eram essas 4. Alguém ficou vago? Alguém quer acrescentar alguma coisa, Sílvia? Tinha Milena também ou não? Eu tive a impressão que tinha uma pergunta da Milena. Já foi? Já foi. Foi para Carol. Ela reformulou. Bom, acho que nós temos uns minutinhos ainda, não sei se alguém ainda quer fazer algum comentário. Eu não sei se acho que a gente pode ir encerrando, como que... Sim, então, já que ninguém falou nada, né, eu vou aproveitar para falar alguma coisinha, uma última coisa. Alessandra, então, eu acho que sim, que
Essa é a estratégia, entre aspas, né? Não tô, estratégia sem conotação pejorativa, no sentido de que não estou atribuindo um juízo de valor aí. Essa é a estratégia, né? Você inclui para não excluir, você traz esses meninos para cá para eles não se matarem, né? Porque é isso que está acontecendo no Brasil, né? E no mundo, né? O suicídio vem aumentando, as taxas de suicídio entre jovens. Então, estrategicamente, é importante que esses jovens discutam essa temática, se sintam acolhidos, se sintam inseridos. A Igreja Católica tem muito esse discurso do acolhimento, né? Quem estuda catolicismo sabe disso, né? Como é que inclui, por onde passa o acolhimento e tal. Mas a questão é, existe um cânone, existe um catecismo, e nesse catecismo está escrito, não pode ter prática. E assim, mesmo que esse padre reúna esses meninos, ou quem seja que estiver fazendo qualquer trabalho com esses jovens que têm orientação homossexual, ou todas as terminologias que a gente tem hoje para pensar as identidades de gênero, existe uma transgressão, né? Porque é a mesma coisa que você dizer, os casais católicos não podem usar pílula. A igreja normatiza assim, os casais católicos não podem usar nenhum método artificial de contraceptivo, a não ser o método natural. No entanto, os casais católicos usam pílula, usam camisinha, né? Usam outros métodos artificiais. O que acontece com os casais católicos que usam esses métodos? Nada. Eles continuam usando, continuam comungando, continuam inseridos. O que acontece com os jovens católicos que têm as suas práticas homossexuais declaradas nas comunidades, né, católicas? Como é que essas tensões aparecem? O seu trabalho mostra isso, mas imagina isso replicado em nível nacional e em nível mundial. Tem estigma, tem segregação, tem proibição. Ok, eu escutei nas pesquisas que eu fiz qualitativas em Minas, os padres dizerem, né, olha, a gente conversa, a gente sabe que existe, mas a gente conversa. E padres felizes, porque determinados casais homossexuais chegaram e falaram, olha, agora a gente encontrou Jesus, né, então agora a gente já resolveu, em nome do nosso amor por Jesus, a gente não vai mais ter prática homossexual. Percebe? Então, assim, é preciso situar o projeto Aprisco nesse nesse contexto maior que é a orientação canônica, entendeu? Então, assim, tem uma coisa que é o fato de que esse projeto ele é muito interessante, porque ele mostra exatamente aquilo que a gente sempre fala quando estuda catolicismo. A igreja não é um bloco monolítico. A Igreja Católica tem N vertentes, tem N possibilidades. Ela alinha, ela ajeita para não perder. Por isso ela não tem cismas como tem o protestantismo. É isso aí. A renovação carismática, quando chega ao Brasil, com a intensidade que ela chega, né, na década de 70 e anos 80, se a Igreja Católica não tivesse essa capacidade de agregação, hoje seria uma outra igreja. E ela produziu um tipo de alinhamento. Então, eu acho que olhar esse projeto nessa perspectiva pode ser muito interessante, né? Não só que, olha, a proposta institucional é o acolhimento, mas pensar também quais são os conflitos decorrentes disso, né? Pensar as reverberações, pensar o quanto esses sujeitos estão alinhados, mas mais ou menos também não sei o quanto eles ficariam no projeto se não tivesse a possibilidade de prática, né? E aí eu acho que é uma questão sociológica, né? Entendo que a perspectiva que você trabalha é a perspectiva da construção da identidade do ponto de vista da psicologia, mas acho que você tem uma questão sociológica aí muito interessante, muito rica também para explorar. Legal, Silvia. Acho que é uma provocação que você fazia já desde da defesa, né, da dissertação da Alessandra. E, de fato, eu acho que, sim, não tem como a gente olhar só os sujeitos e esquecer desse contexto maior e das dinâmicas que acontecem também nesse âmbito sociológico, né? Então, acho que é um olhar complementar que faz, de fato, toda a diferença quando a gente vai
tentar entender um pouco melhor esse fenômeno. Sim, né? isso. E integrando, né? Integrando essas várias perspectivas, esses vários olhares, né? Como é que eles estão se articulando, né? Claro. Muito bacana, ambas as pesquisas. Carol, Alessandra, estão de parabéns. Olha, eu queria, assim, agradecer mais uma vez o espaço. Eu achei que os debates foram super, super ricos, super legais. Adorei participar aí desse momento. A sala estava cheia, super legal. Sim. Eu queria agradecer de novo as meninas pela apresentação, a Alessandra e a Carol, parabenizá-las pelas falas, pelos debates, enfim, e dizer que a gente fica à disposição, né, para continuar a conversar, por e-mail, por redes sociais, por outros meios aí que a gente consiga se comunicar nesse período de pandemia, né, e, enfim, é isso, obrigada. Pois é, muito obrigada também. Obrigada, Cris, agradeço em nome do CRELIG, em nome do Jack e Clara Mafra, né, parabéns a ambas, obrigada a todo mundo que esteve com a gente, que participou, e a gente anuncia quando vai ser a próxima. Vamos trocando nossas figurinhas, tá bom? Abração, gente, bom descanso. Obrigada. Beijos para todos, boa semana. Beijos, beijos.